Bom dia! Vamos às senhas diárias para o dia de hoje, dia 24 de abril de 2023. É uma segunda-feira, 16º dia após a Páscoa. O título eu peço cuidado para duas coisas que tem no título. Ele não quer ter caráter exclusivista. Isto é assim, dizer que Cristo é o Salvador, que Jesus é o enviado de Deus, não quer por si só excluir pessoas de outras convicções religiosas ou não. Isto em primeiro lugar. Jesus aceitava inclusive estrangeiros. Ele não perguntava pela sua religião, pela sua religiosidade, pela sua cultura, pelos seus costumes, por sua vida sexual. Ele olhava para as necessidades da pessoa e para as suas convicções amorosas em relação aos outros, em suas relações sociais e para o amor, para a fé que manifestava. E a segunda coisa que eu chamo a atenção: vamos aos poucos nos desacostumando de um vício das igrejas de falar em céu. O céu como uma promessa. Vamos usar reino de Deus, que fica muito mais exato com o que Jesus falava, com o que os profetas falavam, com a promessa de Deus, Javé, libertador dos escravos. O reino de Deus, eles falavam em reino porque eles não conheciam em Israel, naquela época, naquele momento, naquele lugar, outro formato de organização social. Mas quer dizer um mundo, um jeito de organizar a sociedade que seja justa, pacífica e que proporcionava vida plena. Isso quer dizer reino. Um sistema político, um sistema econômico, um sistema social. Então, o título é o seguinte: o reino de Deus, esse lugar, esse mundo, esse jeito de viver, essa organização social que traz justiça, paz e alegria, esse reino de Deus tem um jeito, uma voz, uma porta. Que aqueles que o querem, esse sistema, esse jeito de viver, onde habita paz, justiça e alegria, aqueles que querem esse jeito de viver, esses que o querem, conhecem. Por isso, quem ouve minha voz a reconhece. Quem ouve uma voz estranha, um jeito estranho, não reconhece. E quem entra pelo jeito, pela voz, pela porta do reino de Deus, estão dentro. Martin Luther King e Mahatma Gandhi se davam muito bem, porque eles ouviam a mesma voz, queriam
o mesmo reino de justiça, paz e liberdade. Madre Teresa de Calcutá foi trabalhar na Índia junto com os indianos porque tinha o anseio da liberdade. Os budistas se dão bem com a gente quando querem a mesma coisa que nós, cristãs. Os muçulmanos também. Mas sim, o reino de Deus tem um jeito, uma voz e uma porta, e a gente reconhece isso em Jesus Cristo. O primeiro versículo para o dia de hoje é do Salmo 39, versículo 6. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Tomar um chazinho. Por que os guardas anseiam pelo romper da manhã? Porque tinha os guardas das cidades muradas, naquela época, que ficavam cuidando para ver se tinha alguma coisa estranha em volta da cidade acontecendo. E eles queriam, claro, ir para casa dormir, passavam a noite inteira acordado. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pela manhã, porque o Senhor abre a porta da casa, onde eu descanso, me alimento, me sinto bem. Jesus veio para tirar os fardos pesados de nossas costas. É isso que o próprio Jesus diz. E o segundo versículo vem de Judas, livro de Judas, só tem um capítulo, então é o versículo 21, Judas, versículo 21. Mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia de Jesus Cristo. A misericórdia que se põe ao lado dos que sofrem, que conduz para a vida eterna, plena. E a oração é escrita pelo Papa João XXIII, do Vaticano II, que organizou o Vaticano II. Um grande Papa. Alguma coisa nesse tipo de linguagem que ele usa nessa religião, ela dificulta um pouquinho, que é uma linguagem assim um pouco emotiva demais, tá? A gente entende, quem está nesse meio, às vezes acostumado com a linguagem assim religiosa, entende isso, mas ela é um pouquinho, tanto que ela usa no céu morará, tá, mas vamos ler. Mas a ideia é interessante. Adorna meu coração, Senhor, com a tua presença, transformando-a em moradia para ti, transformando o meu coração, o meu interior em moradia para ti. Tu és o hóspede por quem espero, o amigo que deverá ficar comigo, morando na minha casa, na minha vida. Enfeito minha casa com saudade e desejo que tu venhas. Então o brilho do céu morará em minha morada. O brilho no céu, no sentido assim, da vida plena, da alegria, do amor. O primeiro texto bíblico para hoje diz do Evangelho segundo João, capítulo 10, 1 a 10, que fala da porta do aprisco, onde são guardadas, onde as ovelhas se reúnem, para ficar seguras. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, que é Jesus, então, esse jeito, esta voz,
mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Tem gente que entra na igreja, por exemplo, para ganhar dinheiro, para fazer política, para ganhar poder, para mandar nos outros, ou sei lá, por quais interesses. Esse entra por outros lugares. Esse não entrou pelo mesmo caminho que anuncia o reino de Deus. Esse está entrando por outros lugares e com interesses egoístas, escusos, materialistas. Aquele que entra pela porta, sim, é o pastor das ovelhas. A porta é ele. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para dentro ou para fora. Ele ama as suas ovelhas. Chama pelo nome. No próximo texto nós vamos falar de vários nomes. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E elas o seguem, porque conhecem a sua voz, seu jeito, sua maneira amorosa de lidar. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz dessas pessoas, desses estranhos. Jesus usou essa comparação para os discípulos, que não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Acho que ele exagerou, mas ele está querendo falar sobre o Israel antigo, pecador. Aquele que fez o templo enorme. Mas as ovelhas não ouviram e não ouvem a sua voz. Porque eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará no reino. Entrará e sairá. E encontrará pastagem. Usando ainda a imagem da ovelha. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Plenamente. E o segundo texto aqui, eu não vou ler o texto totalmente, porque estamos com pouquíssimo tempo, mas ele é assim. Ele fala, o Paulo pedindo hospedagem para várias pessoas que ele conhece e que estão indo para Roma. Carta aos Romanos, capítulo 16, versículos 1 a 16. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, daí continua com outros nomes, Priscila e Áquila. Depois ele fala no irmão Epêneto, Andrônico e Júnias, Ampliato, Urbano, Estaques, Apeles, Herodião, Narciso, Trífena e Trifosa, Pérside, Rufo, Asíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobras, Hermas e os irmãos dele, o filólogo, isso parece apelido de alguém, Júlia, Nereu, Olimpas e todos os santos que estão indo para aí. A casa de Deus é porta aberta. E esses que eu citei são irmãos e irmãs.
reconheçam eles. Eles conhecem a porta também. Um grande abraço, bom dia.